Sejam muito bem-vindos à conversa atual. Com o aproximar das eleições legislativas antecipadas, damos voz aos cabeças de lista pelo Círculo de Beja dos partidos com assento parlamentar. É hoje nosso convidado, Rui Cristina, é o cabeça de lista do Chega. Antes de mais, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade. Para quem não o conhece, quem é o Rui Cristina? Antes de mais, muito obrigado, Inês, por este convite. Quero cumprimentar também quem nos vê e nos assiste lá em casa. Rui Cristina é a pessoa que aqui está. Tenho 45 anos, sou licenciado em Engenharia Civil. Sou deputado que fui eleito pelo distrito de Évora e sou alguém com vontade por fazer mais por este distrito, que é o distrito de Beja. Disse que foi eleito pelo distrito de Évora nas eleições legislativas do ano passado, em 2024. Como é que aparece em 2025 como cabeça de lista pelo Círculo de Beja? Fui convidado pelo presidente André Ventura para assumir esta candidatura, que se deve muito, na minha perspectiva, à minha experiência e também ao trabalho que já efetuei por outro território de baixa densidade, que é o distrito de Évora. Mas aí só esteve cerca de um ano. Não seria lógico que este ano continuasse como cabeça de lista em Évora? É uma decisão do líder. Eu sou um homem do Sul, sou do Algarve, fui representar o partido em Évora, onde filo acerrimamente, onde encontrei interlocutores, que consegui fazer uma boa ligação com a terra e espero também aqui em Beja encontrar esses mesmos interlocutores, e irei encontrar com certeza, para depois defender acerrimamente aquilo que são as necessidades deste distrito. Também relembrando que faço parte de uma família que até à quarta geração está ligada à terra, sei o que é trabalhar a terra, sei que também a agricultura é um dos 3 pilares económicos deste distrito e tenho conhecimento também das necessidades que o distrito tem e também sei que o distrito de Beja tem sido esquecido nestes últimos anos pelo Governo Central e eu estou cá para ser a voz da reivindicação perante o próximo governo. Mas por parte do Chega, o distrito de Beja não teve neste último ano uma voz ativa no Parlamento? Teve a deputada Diva Ribeiro, que fez o seu trabalho, uma pessoa também licenciada, preparada, mas eu tenho mais experiência política. Foi isso que fez a diferença, o facto de ter mais experiência política? Sabe que ter mais experiência política faz toda a diferença. Na minha perspectiva, sei como é que funciona a Assembleia da República, de trás para a frente para trás, e consigo exercer pressão perante o Governo e perante o próprio partido para levar as necessidades e combatê-las. Então essa pressão não foi exercida no último ano, por falta de experiência política? Foi exercida, mas não exercida da melhor maneira, como também nós sabemos, a Diva Ribeiro teve lá 11 meses, também como teve o Gonçalo, da AD, também só teve 11 meses de experiência como deputado. Eu já sou deputado há mais de 4 anos, entrei em 2019. E isso faz a diferença, do seu ponto de vista? Claro que faz toda a diferença. Centremos atenções agora na lista que o Chega apresenta aqui pelo Círculo de Beja. Como é que caracteriza essa lista? É uma lista de pessoas, de gente que conhecem muito bem a realidade do distrito, pessoas com a qual mantenho muito boa ligação e pessoas que me trarão sempre todas as necessidades que este distrito tem e que tem que ser levado à Assembleia da República para que seja defendida. Essas bandeiras têm que ser defendidas, não é? Uhum. Seja como for, o que é que faz a diferença, do seu ponto de vista, entre a candidatura do Chega e as restantes candidaturas aqui em Beja? Temos 15 candidaturas aqui a nível do Círculo Eleitoral de Beja. O que é que faz a diferença no caso concreto da candidatura do Chega? A grande diferença é que nós iremos reivindicar com toda a honestidade, frontalidade e direção. Ou seja, nós temos que analisar, se nós formos analisar, nós temos um governo que foi o governo... Mas o que é que está a dizer? Que as outras candidaturas não são honestas? Não estou a falar de desonestidade, nunca disse... Não, mas é o que está a dizer, é que é uma candidatura que defende com mais honestidade... Ou seja, nós não devemos prometer aos alentejanos do Baixo Alentejo, não vamos prometer coisas que não sejam possíveis de executar. Nós iremos defender da mesma maneira como eu defendi no outro distrito. O meu trabalho está à vista. Quem quiser analisar pode ir fazer a análise tanto no Algarve como no distrito de Évora. O trabalho está à vista, eu irei fazer igual ou melhor, porque com a idade e com o tempo nós vamos melhorando. É a tal experiência. É a tal experiência que eu já lhe disse. E depois há aqui outra coisa, não é? Nós estamos num distrito onde há aqui grandes lacunas. São lacunas há um êxodo
cada vez mais dos jovens e das pessoas deste distrito para fora. Há um acesso precário à saúde, que tem que ser melhorado. Há uma mobilidade, como nós sabemos, estamos a falar do maior distrito do país, são 10.263 km², ou seja, tem que haver mais coesão territorial, coisa que não tem havido. A agricultura precisa ser uma maior aposta. Já vamos aí a essas propostas que o Chega apresenta aqui para o distrito de Beja. Agora era mesmo tentar perceber o que é que diferencia a candidatura do Chega de todas as outras candidaturas. Não sei se quer acrescentar mais alguma ideia. Nós no Chega, nós somos um partido que apareceu há menos de 6 anos. Somos o partido que fazemos política com seriedade. Fazemos política quando nós apresentamos bandeiras. Mas cá está, e os outros partidos não fazem essa política com seriedade. A questão é só esta. E vamos fazer aqui a diferença. E vou-te explicar a seriedade, o porquê. O Chega existe há 5 anos. Os outros partidos existem há 50 anos. Nós tivemos 2 partidos que estiveram à frente, principalmente à frente deste distrito. É o Partido Socialista e o Partido da CDU. São 14 câmaras, 14 conselhos. 10 conselhos são do PS neste momento, 4 são da CDU. Onde é que isto nos trouxe até o momento de hoje? Trouxe-nos até a um distrito que está claramente esquecido pelo Governo Central. E essa que é a realidade. Nós tivemos uma geringonça que entrou em 2015 até 2021, quando houve o acordo entre a CDU, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Ou seja, eles não fizeram parte integrante do governo, mas eles puderam influenciar este distrito. E não o fizeram. Este é um distrito que tem sido claramente abandonado. E estes partidos já demonstraram, já tiveram a oportunidade de governar. Nós no Chega não tivemos. E nós somos contra esse sistema. Nós viemos para realmente defender as pessoas e para fazer a diferença. E essa é que é a nossa seriedade. Mas porquê é que os eleitores, neste caso concreto, e porque estamos a falar das eleições legislativas de 18 de maio, porquê é que devem, por assim dizer, acreditar nessas promessas que, de acordo então com o Chega, não têm sido cumpridas por parte de outros partidos que têm estado à frente dos vários governos que nos têm governado? Porquê é que as pessoas devem acreditar no Chega? Não, as pessoas têm que nos dar uma oportunidade. Têm que dar uma oportunidade. Mas há outros partidos que também ainda nunca tiveram no governo. Tudo bem, mas nós somos o partido, somos a terceira força, somos a terceira maior força neste momento a nível do país e somos aquela que temos a única possibilidade de chegar ao governo. Por isso as pessoas, se nos derem uma oportunidade, verão que realmente nós poderemos fazer a diferença. O que é que seria um bom resultado para o Chega aqui em Beja nestas eleições de 18 de maio? Sabemos que em 2024 foi a segunda força política mais votada, conseguiu a eleição de uma deputada, neste caso de Diva Ribeiro, passado praticamente um ano, mais coisa, menos coisa. O que é que seria um bom resultado para o Chega? O resultado seria ganhar o distrito. E é isso que nós nos propomos. Ganhar o distrito. Mas o que é ganhar? É ter mais votos do que em 2024 ou é chegar à eleição de 2 deputados? O bom resultado é ter mais votos e ficarmos posicionados em primeiro lugar no distrito de Beja. Mas com a eleição de 2 deputados? Se for possível, por que não? Mas isso é algo que só o povo é que decidirá. E que campanha é que vão fazer para tentar alcançar esse objetivo? Temos aqui uma campanha de praticamente... Uma campanha de proximidade. Ouvindo as pessoas, ouvindo as carências, ouvindo realmente olhos nos olhos, porque é assim que eu gosto de fazer campanha. Vamos lá então a essas propostas do Chega aqui para o distrito de Beja, para o Baixo Alentejo. Quais são as prioridades da vossa candidatura? A prioridade que nós temos, a primeira, é a saúde. Tem que ser feita a requalificação e a ampliação do hospital de Beja. Não está convencido que essa requalificação vai avançar com os últimos desenvolvimentos que tivemos? Eu espero que aconteça. Durante algumas décadas houve necessidade da ampliação e da requalificação deste hospital. Não aconteceu. Esperemos que seja desta vez. Vamos dar aqui o benefício da dúvida e vamos esperar que aconteça, porque se não acontecer, nós estaremos na linha da frente para reivindicar a ampliação e a requalificação. O que é que nós precisamos mais? Precisamos que seja aumentada o número de médicos de família, ou seja, há muitos utentes, milhares de utentes que são médicos de família. Precisamos de aumentar a rede de cuidados paliativos. Mas em relação aí aos profissionais de saúde e aos médicos, como é que é possível? Esta é uma realidade que há meia dúzia de anos afetava apenas o interior do país, mas agora já não é sequer disso que estamos a falar, porque já ouvimos muitas vezes notícias a dar conta que em Lisboa, capital do país, na zona de Setúbal, na zona de Coimbra, por vezes já temos unidades encerradas por determinado período por falta de médicos. Como é que é possível atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde? Um médico não se faz de um dia para o outro. Sem Temos dúvida. um número suficiente de médicos, mas o Serviço Nacional de Saúde não é atrativo,
ou eventualmente não temos médicos suficientes? Qual é a visão do Chega e como é que é possível ultrapassar esta situação? É uma situação bastante complicada que aflige todo o território nacional. Como nós sabemos, de 2015 a 2021 foi quando o setor privado mais cresceu. Quando temos a extrema-esquerda a acusar, agora a dizer que realmente temos que ir buscar mais médicos de família e que temos que combater o setor privado, o setor privado cresceu exponencialmente nesses anos da geringonça. Prova disso é que quase cerca de 5 milhões de portugueses têm que aceder a sistemas seguros e subsistemas de saúde. Essa é a prova disso. Como é que nós podemos atrair mais médicos de família? É dando-lhes melhores condições. Aqui no Alentejo, numa área de baixa coesão territorial, nós temos uma proposta nacional, no programa do Chega, que tem que ser dado incentivos a quem venha para cá de deslocação. Falamos de incentivos financeiros ou financeiros para a deslocação, e depois estamos a falar do rácio. Nós sabemos que o rácio é de 1.900 utentes para um médico de família. Teremos que baixar esse rácio. O que faz sentido, o que tem sentido é que aqui em Beja, no distrito com estes números, que se tenha cerca de 1.300, um médico de família tenha cerca de 1.300 utentes. Mas para isso também temos que melhorar, temos que lhes dar condições a nível de habitação. Como nós sabemos, a habitação, nestes últimos, desde 2019 até agora, a habitação aumentou cerca de 20%. Foi o distrito do país onde a habitação mais aumentou. Não temos a habitação mais cara do país, como nós sabemos, mas a habitação aumentou. Temos que ter condições para creches, para poder atrair esses médicos. Mas é com este tipo de incentivos e é com este tipo de temos que ir à pesca desses médicos e tentar trazê-los aqui para o nosso distrito, não é? Essa é a nossa luta e é uma bandeira que tem que ser elevada para poder dar a esta população que cada vez é mais envelhecida. Como nós sabemos, temos acima dos 65 anos, 28%, cerca de 28% tem mais de 65 anos no distrito de Beja. É uma população envelhecida. Temos que também apostar nos lares. Isso é algo que tem que ser feito. Na educação... Mas através do setor privado? Diga? Os lares, através do setor privado. É o terceiro setor, como nós sabemos, é um terceiro setor. Por isso é que nós no Chega defendemos que o SNS tem que ser a pedra basilar do Serviço Nacional de Saúde, a parte pública, mas depois tem que ser articulada com o privado e com o social. Temos que ir buscar toda a capacidade instalada num país tão pequeno que é o nosso, não é? E com tantas lacunas. Relativamente, já falamos aqui no despovoamento, que é o tal êxodo dos jovens, que tem que ser combatido. Falamos na habitação, falamos na agricultura. A agricultura também é algo que temos que apostar, mas antes de ir à agricultura vamos para a habitação. A habitação, como é que nós poderemos combater? Deveria haver aqui um plano regional para a construção de habitação a custos controlados. Por exemplo, mas da responsabilidade de quem é esse plano? Do Governo, do tem que ser do Central? Governo, é numa interação... Com as autarquias. Claro, tem que haver aqui um envolvimento, mas o que realmente me indigna, eu estive a analisar, como nós sabemos, os planos diretores municipais são aqueles que gerem todo o ordenamento. E eu estive a olhar para os 14 concelhos e apercebo-me que há vários concelhos onde o plano diretor municipal não é reavaliado desde os anos 90. Estamos a falar de Almodóvar, estamos a falar de Mértola, Partido Socialista, estamos a falar de Cuba, Partido de CDU, extrema-esquerda, estamos a falar de Barrancos, CDU, extrema-esquerda. Quando estes municípios não reavaliam os seus planos diretores municipais há mais de 20 anos, isto demonstra que não tiveram interesse numa estratégia de habitação. Ou seja, por isso é que o tempo médio de vigência em todos os 14 concelhos é de 18 anos. Ou seja, há 18 anos que não se revêem os planos diretores municipais. Ou seja, tem que haver aqui uma interação. E o que é que nós apostamos também? Achamos que temos que voltar à tal habitação agrícola, que era algo que era feito há várias décadas atrás. Para quê? Porque a agricultura, como nós sabemos, é preciso habitação para poder atrair trabalhadores para a agricultura. Também apresentamos a tal medida que é a isenção do IVA na construção, ou seja, mas isto tudo só funciona se houver aqui um verdadeiro plano para a habitação, envolvendo as autarquias e envolvendo o Governo. Relativamente à agricultura, o que nós... Revê-se no caminho que o setor agrícola da região está a tomar, com a água da Alqueva? Eu revejo-me que a água da Alqueva deve ser utilizada com ponderação e equidade.
não pode ser usado ao desbarato. E tem sido? Não, tem havido um certo equilíbrio, agora mais nesta parte final um pequeno desequilíbrio, mas os agricultores têm que ser às vezes sensibilizados e temos que lhes demonstrar, o Governo tem a obrigação de demonstrar qual é o verdadeiro caminho. E isto foi algo que não foi feito pelos últimos governos. Por isso é que nós somos a favor que, por exemplo, nós sabemos que já há financiamento para o Bloco de Regas de Moura, nós sabemos que não há ainda financiamento para o Bloco de Regas de Póvoa e Amareleja, temos que lutar para isso. Nós sabemos que temos que voltar a apostar no plano de São Bento, que pertence à Serpa, como nós sabemos, e nós sabemos também que, e no Chega nós defendemos, que haja uma interligação das bacias do Norte ao Sul do país. Com transvases? Com transvases. Ninguém quer falar em transvases, fala-se em autoestradas de água, para nós está tudo bem. Na prática vai dar ao mesmo. Exatamente, mas o partido do Governo, neste momento, não fala em transvases, fala em autoestradas de água. E vou ser mais polido, vou falar em autoestradas de água. Mas podemos falar também em transvases, onde temos que fazer a ligação, e nós defendemos isso, a ligação do Alqueva a Santa Clara, a barragem de Santa Clara. Agora, há algo que tem que ser feito. Isto ninguém fala. O PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal. Como nós sabemos, a ex-ministra da Agricultura foi à pressa entregar um plano estratégico para a agricultura à Comunidade Europeia, sem ouvir o setor, sem ouvir os players. E não defende os interesses da agricultura portuguesa e da agricultura alentejana? Não, houve logo uma grande contestação por parte do setor, por parte dos agricultores. Depois houve mais 2 reavaliações. Porque, ou seja, demonstra que não foi bem feito. E agora, o José Manuel Fernandes, o atual Ministro da Agricultura, fez uma 3ª reavaliação. Mas já falava numa 4ª reavaliação. Ou seja, e o que é que aconteceu? Andaram os agricultores alentejanos a serem empurrados para haver uma transição agrícola ecológica, para entrarem nos ecorregimes, e depois, nesta última reavaliação, desapareceram os fundos de apoio à agricultura biológica, ou seja, andou-se a enganar os agricultores. Isto não pode ser. Tem que haver uma reavaliação séria do PEPAC, do Plano Estratégico de Política Agrícola Comum para Portugal. E há outra coisa, que nós fomos muito abrangidos. Fomos o distrito mais abrangido. Foi o distrito de Beja. Foi a doença da língua azul. A doença da língua azul. E o que é que aconteceu na doença da língua azul? Ou seja, dão-se 48 euros por cabeça, morta, mas só se paga onde houver mais de 30% de mortes em cada exploração. Eu acho que isto é injusto. E na prática, do vosso ponto de vista, acaba por não ter sido a melhor forma do Ministério da Agricultura ter resolvido esta questão. O nosso tempo começa a escassear. Rui Cristina, estamos a falar de agricultura, temos que falar de um dos maiores problemas aqui do distrito de Beja, que é a mão de obra, a imigração. E não falamos do aeroporto também, que é bastante importante. Já lá e das rodovias, mas que é em relação... Pois, mas o tempo também acaba por escassear, mas é importante, mas o nosso tempo é limitado e já demos prioridade. Da A6, ligação da A6. Diga-me, Rui Cristina, como é que a candidatura do Chega aqui no Círculo de Beja olha para esta questão da imigração? Sabemos que é sempre um tema um tanto ou quanto sensível, com várias opiniões da forma das medidas que han de ser tomadas para tentar resolver este problema. O Governo, ainda agora, no início de abril, avançou com um protocolo de cooperação para a migração laboral regulada. Não é suficiente do vosso ponto de vista? Não, não é suficiente. Nós acreditamos piamente e defendemos que tem que haver cotas. Ou seja, para a agricultura precisamos de X pessoas, para a restauração precisamos de X pessoas. Isto tem que ser tudo feito por cotas, porque a questão é que houve uma desregulação brutal a nível de imigração. E culpa disso é o Partido Socialista e o Partido da extrema-esquerda, CDU, e o Bloco de Esquerda, que abriram as portas desalmadamente a toda esta imigração. E temos, onde entraram desde 2016 até ao ano passado, cerca a própria AIMA diz isso, de 17 até 2024 entraram 1,6 milhões de imigrantes, mais reagrupamento familiar, chegamos aos 2 milhões. E cotas é a solução, do vosso ponto de vista? Claro que sim, cotas, saber quem entra, qual é o cadastro, se é uma pessoa que vem para trabalhar, se é qualificada, se não é um criminoso, é tão simples quanto isto. E nós temos que defender nós temos que saber quem é que entra. Porque neste momento a AD veio dizer que houve aqui uma redução em 60%.
60%. 60%, mesmo assim, vão entrar 140 mil pessoas por ano. Nos próximos 10 anos são 1,4 milhões. Mas se forem pessoas milhões, mais necessárias para a mão de obra do tudo país, bem. são ou não bem-vindas? Sim, sim. Se houver cotas e se forem redirecionadas, claro que são. Telegraficamente, diga-me lá então do aeroporto de Beja e das acessibilidades, porque temos mesmo Sim, que colocar exato, no a ponto ferrovia. Há uma coisa que sabemos que está a ser eletrificada, a linha da ferrovia entre Beja e Casa Branca. Beja e Casa Branca. Não entendo como é que não há uma ligação ao aeroporto, faz-me confusão. E à Funcheira? Temos que ligar à Funcheira para que haja, imaginemos, para que a Beja esteja inteiramente ligado. Imaginemos que há um acidente nessa via de Beja para Casa Branca, tem que haver redundância, não é? Tem que haver redundância, tem que haver um plano B. E à Funcheira, essa é a ligação. Somos a favor da A6, tem que haver, a capital distrito tem que estar ligada por 4 faixas até a A2, isso é o mínimo execuível, e temos que a requalificação do IP8 não pode vir, exatamente, tem que ir até Ficalho. É o mínimo que nós pedimos para este distrito, que é o maior distrito do país. Relativamente ao aeroporto, tem que se criar um terminal intermodal, onde haja aqui uma ligação da ferrovia, da parte da rodovia e da parte aérea, para que seja criado aqui um apoio, para que haja aqui a parte das mercadorias e que seja criada também uma zona de frios, para que nós consigamos aproveitar aquilo ao máximo. Que se vai produzindo na região. Exatamente. Rui Cristina, mesmo para finalizar, qual é o compromisso que quer deixar com os eleitores do Círculo de Beja? Ou seja, esta é uma terra que tem futuro, é um distrito que tem futuro, é um distrito com uma grande dimensão e é um distrito que tem que ser aproveitado. Podem contar comigo, serei uma voz claramente ativa na região, defendendo com unhas e dentes os alentejanos do Baixo Alentejo. Rui Cristina, cabeça de lista do Partido Chega, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. A Conversa Atual está de regresso já na próxima terça-feira com outro convidado.